João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Poucas definições bíblicas são tão diretas e, ao mesmo tempo, tão profundas quanto esta declaração de Jesus. No momento em que ele ora ao Pai, pouco antes da cruz, Cristo não descreve a vida eterna como um lugar, uma duração infinita ou uma recompensa futura. Ele define a vida eterna como um relacionamento presente, conhecer a Deus e conhecer o Filho. Essa definição muda completamente a forma como entendemos salvação, espiritualidade e propósito. Este versículo não é apenas doutrina, é direção de vida. No pensamento comum, vida eterna costuma significar tempo sem fim, mas na linguagem bíblica, especialmente no Evangelho de João, vida eterna é, antes de tudo, uma qualidade de vida que procede de Deus. Não é somente viver para sempre, é viver conectado àquele que é a fonte da vida. Jesus não diz, vida eterna é viver para sempre no céu. Ele diz, vida eterna é conhecer. Isso revela que eternidade começa antes da morte. Ela começa quando o relacionamento com Deus começa. A eternidade, segundo Cristo, não é apenas destino, é comunhão. Uma pessoa pode estar biologicamente viva e espiritualmente desconectada. Pode respirar, produzir, construir, mas ainda não ter entrado na vida que Jesus descreve. Porque a verdadeira vida não é medida pelo pulso, é medida pela proximidade com Deus. O verbo conhecer nas Escrituras raramente significa apenas saber fatos. Ele carrega a ideia de intimidade, experiência e relacionamento pessoal. É o mesmo tipo de conhecimento usado para descrever alianças, vínculos profundos e convivência transformadora. Conhecer a Deus não é apenas saber atributos teológicos, não é apenas afirmar doutrinas corretas, é caminhar com Ele, é responder a Ele, é ser moldado por Ele. Há uma diferença entre saber sobre Deus, concordar com ideias sobre Deus e experimentar Deus. Muitos acumulam informação religiosa, mas não desenvolvem relacionamento espiritual. Jesus, porém, define vida eterna não como acúmulo de conteúdo, mas como comunhão viva. Teologia sem relacionamento produz orgulho. Relacionamento com verdade produz transformação. Jesus ora ao único Deus verdadeiro. Esta afirmação é teologicamente densa. Ela estabelece que Deus não é uma construção humana entre muitas opções espirituais. Ele é a realidade última. Ele não é um caminho entre vários, é a fonte de toda verdade. Essa exclusividade não é intolerância, é fundamento. Se Deus é verdadeiro, conhecê-lo é alinhar-se com a realidade. Se Ele é a fonte, afastar-se dele é viver desconectado da própria origem da vida. Espiritualmente falando, não é o ser humano que escolhe sua própria verdade. É a verdade que chama o ser humano de volta. E Jesus acrescenta algo decisivo. Conhecer o Pai é inseparável de conhecer o Filho. O versículo une duas dimensões inseparáveis: conhecer o Pai e conhecer Jesus Cristo, o enviado. Isso revela o coração do Evangelho. Deus se tornou conhecido de forma plena através de Cristo. Não é possível dizer que se conhece Deus enquanto se ignora o Filho. Jesus não é apenas um mensageiro, ele é a revelação visível do Deus invisível. Conhecer Cristo é conhecer o caráter de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. Cristo não apenas fala sobre Deus, ele mostra Deus. Por isso, vida eterna não é apenas espiritualidade genérica, é relacionamento específico com o Deus revelado em Jesus. Um erro comum é adiar a vida eterna para depois da morte. Mas, segundo Jesus, ela começa no momento em que alguém entra em relacionamento com Deus. O futuro confirma, mas o presente inicia. Isso muda a prática da fé. O cristão não vive apenas esperando o céu, vive já participando da vida do céu.
Essa vida se manifesta em consciência da presença de Deus, transformação de caráter, sensibilidade à verdade, amor crescente, obediência com propósito e esperança estável. A eternidade não é apenas o que vem depois, é o que começa dentro. Este versículo também serve como correção amorosa. É possível estudar muito e conhecer pouco. É possível falar de Deus sem caminhar com Deus. É possível defender doutrinas corretas e ainda assim manter distância relacional. Por isso, alguns conselhos práticos emergem deste texto. 1. Busque encontro, não apenas explicação. Leia as Escrituras não apenas para entender, mas para responder. 2. Ore para conhecer, não apenas para pedir. A oração não é só petição, é aproximação. 3. Permita que o conhecimento produza obediência. Conhecer a Deus envolve confiar e seguir. 4. Avalie sua fé pelo relacionamento, não pelo vocabulário. Fé viva gera transformação visível. 5. Cresça em Cristo continuamente. Conhecer a Deus não é evento único, é jornada progressiva. O centro da fé é relacional. João 17:3 nos protege de duas distorções: o intelectualismo frio e o emocionalismo vazio. O primeiro transforma Deus em conceito. O segundo transforma Deus em sensação. Jesus aponta para algo mais profundo: relacionamento verdadeiro com base na verdade revelada. A vida eterna não é conquistada por desempenho, não é obtida por acúmulo de méritos. Ela é recebida por relacionamento com o Deus verdadeiro através de Cristo. Em termos simples e profundos, vida eterna é viver em comunhão com quem é eterno. E isso começa quando o coração responde ao convite de conhecer, não apenas saber, mas caminhar com Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas Escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.